Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre reprovação de materiais científicos. O que você fez que seu artigo foi reprovado? Vamos tentar entender um pouquinho mais essa mudança de consciência para que você, ao invés de se desanimar com uma aprovação, você enxergue isso como uma oportunidade. Mas antes, eu solicito que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Todos os comentários passam por uma triagem e nós fazemos aulas especiais para vocês, gratuitas, com muito carinho, para que você possa ter o seu conhecimento cada vez mais elevado. Então vamos lá. Como que funciona, né? Vamos pensar no processo primeiro de revista científica, porque às vezes a gente fica tão preso com aquele fato de ter sido reprovado, fica chateado, vai ter que revisitar o material, às vezes a gente estava esperando uma outra coisa, está com prazo curto. Mas o que seria a reprovação? Na verdade, a primeira reprovação, ou os processos que você vai sendo reprovado, são todos os processos que deixam de ser atendidos como critérios mínimos de uma revista. Então vamos pensar. Eu vou falar para vocês como que funciona a Núcleo do Conhecimento, é um mega journal, nós seguimos sistemas internacionais e isso pode ser ou não aderido pela maioria das revistas, mas eu também participo da Associação Brasileira de Editores Científicos e eu converso muito com colegas que sempre reclamam da mesma coisa. São processos, são momentos que o seu material científico não segue e acaba levando uma reprovação. Como que funciona? Quando você encaminha um artigo para Núcleo, o primeiro processo que vai acontecer é uma análise do sistema, da inteligência artificial. Então, a gente recepciona o material, analisa, coloca ele num sistema da inteligência artificial que vai calcular, que vai investigar, que vai comparar o seu material com todos os materiais disponíveis na internet. Esse material, ele vai dizer se o seu material apresenta ou não plágio, sendo em sua íntegra, ou seja, em sua parcialidade. O que vai acontecer com isso? Você vai receber um feedback que alguns consideram como reprovação. O seu material passou pelo processo de plágio e foi reprovado? Basta você saber, pedir o relatório e saber por que o seu material foi reprovado. Porque nesse caso, é óbvio que quem reprovou foi a inteligência artificial que identificou plágio. Então, plágio, como você sabe, a lei de antiético é ilegal. Então, veja, você tem a primeira oportunidade de melhorar o seu material. No segundo processo, o seu material vai passar por uma análise de uma equipe técnica e análise do que a gente chama de parecerista 1. Então, o professor, junto com a equipe técnica, vai pegar o seu material, vai analisar se tem problema, se tem objetivo, se tem considerações, se está tudo certinho, se está com o formato bacana, se você seguiu os padrões científicos, se você considerou os aspectos éticos da pesquisa. E isso vai fazer com que você receba o primeiro parecer. Então, esse parecer, a grande maioria das vezes, isso é normal que aconteça, ele vem numa outra escala de reprovação. Então veja, aqui você teve uma oportunidade que, embora pareça que seja reprovação, na verdade é uma questão legal do seu material inédito. Mesmo porque quando você manda o artigo para uma revista, isso são para todas as revistas, você assina um documento que seu material é seu e é inédito. Então aqui você pode ser reprovado ou não, e foi reprovado aqui, você vai ter que refazer as partes que foram acusadas a plágio, senão o artigo inteiro. Mas pode acontecer de repente de você ter apresentado o artigo num simpósio
ou num congresso, ou em algum evento da área, e nem sabia que esse artigo já tinha sido publicado em algum lugar na internet. Quando a inteligência artificial for fazer a coleta, a inteligência artificial na hora vai dizer, olha, esse material aqui é plágio desse material aqui. Então, você vai ter a chance de trocar o seu material, mesmo porque se ele já foi publicado, às vezes você nem sabe, ele já não é um material inédito. Nesse caso aqui, a reprovação vinda com as observações da equipe técnica e do parecer 1 vai te proporcionar, então veja, você já tem a oportunidade, você teve uma equipe técnica e também teve um professor avaliando o seu material. Então eles vão apontar no seu material tudo o que precisa ser feito para que haja uma aprovação. Geralmente, as revistas científicas fazem isso, às vezes até antes do plágio. Eu já vi algumas revistas que passam pela equipe técnica e pelo primeiro parecer, antes do plágio, e aí no final vê que o artigo é plágio, reprova o artigo. A gente faz ao contrário. Primeiro de tudo, saber se é um artigo inédito. Depois, a gente vai passar pela equipe de normas. O que é equipe técnica? Normas, ortografia, ver se você citou tudo, ver se falta citação. E o que é o parecer 1? É o primeiro professor que vai olhar o material, que vai analisar o material, que vai ver se tem aspectos necessários mínimos, como a falta de objetivo, falta da questão problema, se o texto ele chega até onde ele propõe. Então, por exemplo, esse artigo vai falar sobre ou vai propor um manual para ser aplicado em sala de aula, ele vai ver se no material está feito isso. Então, na verdade, quando esse cara aqui te reprova, você teria que ficar mais contente. Parece que não, mas sim, porque ele está te dando as dicas principais, valiosas, para você conseguir ajustar o seu material. E aí sim, você vai fazer todas as observações, pega a listinha que você recebeu com parecer, faz checklist, atendendo uma por uma, aí ele vai voltar para esse primeiro grupo. E aí esse grupo dando ok, você vai seguir para o terceiro processo, que aí são mais 2 professores, na sua grande maioria doutores, que vão olhar o seu material e vão analisar, vão ponderar se ele pode ser publicado ou não. Pense comigo, nesse processo, a ideia não é reprovar você, a ideia não é com que você não tenha o seu material ou o seu estudo publicado. Muito pelo contrário, é lhe dar sugestões e mecanismos para que seu material siga todos os critérios que o material científico tem que ter. Teve essa semana um autor que ficou bem chateado, porque ele falava que ia fazer um estudo da cidade. E no material não tinha nada sobre a cidade. Falava como se todo mundo fosse de conhecimento comum. E todos os pareceristas apontaram, ele não pode falar da cidade sem dizer para o leitor o que é a cidade, aonde que é, em qual é o estado da cidade, qual que é o contexto que ele está trabalhando, porque o leitor tem que saber tudo isso. Nossa revista é uma revista internacional, 7 idiomas, 180 países. Quem será que vai conhecer essa cidade? Então imagina se os trabalhos do mundo inteiro que focassem a realidade local não especificassem. A gente não teria ciência e não daria nem para entender a fundo os conteúdos. Então veja, se o parecerista apontou que você tem que falar sobre a cidade, nesse caso sobre a cidade, ou sobre determinado aspecto, determinado objeto, explicar, basta você seguir, porque todos os pareceristas, eles estão apontando coisas para melhorar o seu material. E isso é muito importante, porque você vai ter a oportunidade de quando o seu material chegar na sociedade, você ter uma aceitação muito melhor. Essa semana eu estava vendo alguns gráficos e eu vi que um artigo de uma menina da revista teve mais de 30 mil acessos, mais de 30 mil pessoas, 32 mil pessoas absorvendo aquele conteúdo, lendo aquele conteúdo
se informando sobre aquele conteúdo e aceitando, dando autonomia para esse conteúdo. Isso é fantástico. Mas por que isso foi possível? Porque todos os processos passam por essa tríade aqui, essa revisão tripla que vai sendo realizada em cada material. Qualquer reprovação que você tem, não se esmoreça, muito pelo contrário, tente fazer cada vez melhor, porque quando o seu material chegar aqui e for publicado, certamente será um material de qualidade. Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, seus comentários e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!